O que fazer quando bate aquele desânimo ou aquela desmotivação na hora de estudar um idioma estrangeiro? Você já se sentiu desmotivado durante o processo do estudo? Se sim, continue aqui comigo que eu tenho umas dicas bem legais para você. Meu nome é Andréa Bon, sou professora de alemão e essas dicas que eu vou dar para você são dicas que eu usava quando eu era estudante de idiomas, tá? Então são experiências pessoais que deram muito certo comigo que eu quero compartilhar com você. Então, como eu já fui estudante de alemão, de inglês, de espanhol e de francês, eu precisava me motivar quando batia aquele desânimo, né? Mas por que bate aquele desânimo? Porque às vezes quando a gente entra num nível mais avançado, as primeiras aulas às vezes são um pouquinho mais difíceis, né? Porque tem vocabulário novo e as estruturas gramaticais às vezes são diferentes, a gente não entende tão bem e a gente às vezes acaba desmotivando porque, nossa, como tá difícil, eu não entendi quase nada nessa aula de hoje. Ou às vezes são fatores externos, como o trabalho, né? A gente não dormiu tão bem naquela semana, o nosso cérebro não está conseguindo acompanhar tão bem e bate aquele desânimo na gente, né? Então, o que fazer nessas horas quando isso acontece? Então, o que eu costumava fazer, que dava bem certo, era escutar músicas, né? Porque as músicas nos motivam bastante, porque a gente pode cantar junto, né? Então, a gente pensa em outras coisas, né? O som é bem legal. Isso eu acho fundamental fazer quando a gente se sente um pouquinho para baixo, né? E a letra, às vezes, é bem bacana também. Você pode estudar, então, a letra antes, né? Você estuda a letra antes, daí você escuta a música, você pode cantar junto, você vai estar entendendo, aí vai dar aquele ânimo de novo. Nossa, mas eu estou entendendo aqui, então, aquilo ali foi passageiro, que eu não entendi tão bem, isso eu vou conseguir também. E aí é bem legal para você dar um up de novo nos seus estudos, tá? O que eu não recomendo é estudar alemão com músicas, tá? Porque as músicas, elas são cantadas, né? E aí também as classes gramaticais, as estruturas e também o vocabulário, às vezes não, por causa do ritmo, não é respeitado, assim, né? Então, o legal não é estudar alemão com músicas. Para estudar o alemão de uma forma mais rápida e mais eficiente, é melhor estudar, então, com textos que tenham áudios também, né? Porque daí a pessoa está falando. É o que você vai ouvir na Alemanha, quando você estiver falando com o alemão. Ele vai falar com você, ele não vai cantar para você, tá? Então, o importante é a música é essencial, é muito legal e eu recomendo quando se trata de motivação, tá? Então, para se motivar, para dar um novo up nos nossos estudos, o legal é escutar músicas. Para estudar alemão, aí nós temos outras metodologias, outras técnicas que são mais eficientes do que a música, tá? Mas bem legal para se motivar. Então eu fazia isso bastante e quando eu cantava junto e tal, eu já tinha esquecido que aquele texto que eu tinha lido era difícil, que eu não tinha entendido tão bem. E aí depois quando a gente volta, a gente já enxerga com outros olhos, né? Aquele texto, a gente já pensa, nossa, não, mas eu sei. Então a gente vai seguindo e vai facilitando um pouquinho os nossos estudos. A segunda dica que eu tenho para você é fazer essa autoavaliação. E isso muitos alunos esquecem de fazer. E isso eu acho uma das coisas mais fundamentais que se pode fazer no processo de aprendizado de um novo idioma, tá? O que eu sei hoje que eu não sabia ontem, ou na semana passada, ou no mês passado, ou até mesmo quando eu iniciei os meus estudos no alemão. Tem gente que diz, não aprendi nada, eu estudei 4 meses e não aprendi nada. Isso não pode ser verdade. Essa pessoa não refletiu, não fez essa reflexão, ela não fez essa autoavaliação. Porque para dizer isso é impossível. Não tem como não aprender alguma coisa, né? Então, o que eu sei hoje, o que eu não sabia mês passado, ontem, isso é muito importante. Aí você vai ver que você evoluiu muito, que você progrediu de uma forma, às vezes que ninguém consegue progredir. E aí a gente continua se motivando. Nossa, mas que legal, se eu sei tanta coisa até hoje, então vamos lá, né? Isso foi só um tempo, assim, que realmente eu estava um pouquinho para baixo, que eu não estava tão bem, não conseguia entender tão bem as coisas, mas a gente consegue dar um ânimo para continuar os estudos. Então, essa é uma dica que eu gosto de dar muito para os meus alunos. Façam essa autoavaliação que vocês vão ver, que o progresso que vocês tiveram não é pouca coisa não, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje, que deram muito certo para mim, espero que deem certo para vocês também. E a gente se vê então no próximo vídeo. Bons estudos, auf Wiedersehen!